Todos os meses, periodicamente, todos os meses, nós nos assentamos à mesa do Senhor para algumas coisas, né? Primeira, uma delas é nos lembrarmos do que realmente nos dá esperança. Nós temos vivo em nossos corações o que nos dá esperança. Para nós nos lembrarmos a quem pertencemos. Quando eu estou me assentando à mesa, eu estou trazendo à minha memória a quem eu pertenço. Para me lembrar também qual é a minha família da fé, minha família de fé. Nós estamos juntos aqui como família, assentados à mesa do Senhor. Então, eu estou trazendo isso à memória. Nos lembrarmos também do tamanho do amor de Deus pelas nossas vidas. Quando eu estou aqui diante da mesa, eu estou lembrando do tamanho do amor de Deus pela a minha vida. E a última ceia de Jesus com os seus discípulos, ela nos traz muitos ensinamentos, muitas lições importantes para nós. E o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, deixa algo registrado para nós, lá em 1 Coríntios 11, 23, você não precisa abrir, eu vou citar aqui para vocês, que diz o seguinte: porque sempre que comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele, o apóstolo Paulo, ele traz algo para nós, ele nos diz e nos chama a sempre participarmos da mesa em memória dele. Por que será que ele nos diz isso? Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas existe uma frase que diz o seguinte: longe dos olhos, longe do coração. Quem já viu essa frase? Longe dos olhos, longe do coração. Irmãos, a nossa tendência é de que quando as coisas vão ficando para trás, nós vamos nos esquecendo dela. É verdade ou não é? O que você almoçou ontem? Te peguei, né? O que você almoçou ontem? Você lembra da pizza da noite, né? Mas o que você almoçou ontem? Agora, se você vê uma foto, você lembra. Longe dos olhos, longe do coração. Repita assim comigo: longe dos olhos, longe do coração. Então, todos os meses nós nos assentamos à mesa do Senhor para nós nos lembrarmos o que Ele fez por nós. E eu quero ler com vocês aqui Marcos capítulo 14, verso 12 até o verso 26, que nos fala da última ceia de Jesus com os seus discípulos. Marcos 14, a partir do 12 até o verso 26, nos diz o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Verso 13. Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. E diz o quê? E prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse:
Digo que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhes disseram: com certeza não sou eu. Verso 20, afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Verso 23. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, e todos beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. O momento de nos assentarmos à mesa é um momento importante, é um momento sagrado, e foi preparado por Jesus para nos lembrar de coisas muito importantes. Tanto que quando estávamos na transmissão online, e não tínhamos aqui o culto presencial, mesmo assim nós participávamos da mesa mensalmente, para sempre vir à nossa memória os ensinamentos que a mesa do Senhor nos traz. Então, a mesa, ela nos ensina coisas muito importantes. Mas eu quero, antes de eu extrair 8 lições com vocês desse texto, eu quero deixar aqui 2 premissas que nós precisamos levar em conta. Primeira premissa é que o caminho que nos conduz à mesa é a obediência. O verso 13 de Mateus 14 diz o seguinte: então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês, sigam-no. Então, meus irmãos, nós precisamos, primeira coisa, quando eu venho à mesa, entender que eu preciso estar disposto a obedecer instruções específicas de Jesus. Jesus, na sua palavra, tem lições específicas para nós, para o nosso dia a dia. E o relacionamento com Jesus pressupõe o quê? Concordância com Ele, concordância com as instruções que Ele nos dá através da palavra dEle. Ou seja, eu preciso dar ouvidos ao que Ele me diz. Nós, como igreja, precisamos dar ouvido ao que Ele nos diz. Pergunta: até que ponto você está disposto a obedecer o Senhor? Até que ponto? Talvez o Senhor tenha confrontado você em alguns pontos da sua vida, algumas coisas que você sabe que é errado. A palavra dele confronta. Mas a minha pergunta é: até que ponto você está disposto a obedecê-lo? O que Jesus tem falado com você? Todos nós temos a nossa experiência pessoal com o Senhor, nosso relacionamento pessoal. Existem coisas nas nossas vidas que o Senhor fala conosco. O que Deus tem falado com você? O que o Senhor tem falado com você? A segunda primícia está aqui no verso 14. No verso 14 diz o seguinte: e digam ao dono da casa em que ele entrar, o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes?
no qual poderei comer a Páscoa com quem? Com quem? Meus discípulos. Segunda premissa é a intimidade de sentar à mesa. É um privilégio reservado aos discípulos. É os discípulos que se sentam à mesa. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Naquela ocasião foram 12. Os 12 que andavam perto dele. Hoje, 2022 anos depois, somos nós que temos o privilégio de nos assentarmos à mesa. Sentar-se à mesa, meus irmãos, é um privilégio. Tem uma frase de Tomás de Aquino que diz o seguinte: a celebração da ceia do Senhor, presta atenção, é a saúde da alma e do corpo, remédio de toda enfermidade espiritual, cura os vícios, reprime as paixões, vence ou enfraquece as tentações, comunica maior graça, confirma a virtude nascente, confirma a fé, fortalece a esperança, inflama e dilata a caridade, quer dizer amor. Essa é uma frase dele. Então, a ceia, irmãos, é um momento raro, importante e sagrado. A ceia é um momento de gratidão. E é muito importante nós, como igreja, valorizarmos este momento. E o texto de de Marcos 14 que nós lemos, eu quero extrair com vocês, dentre as muitas lições, 8 lições importantes da mesa de Senhor Jesus com os seus discípulos. E a primeira lição está no verso 15. Está no verso 15 de Mateus 14. Marcos, eu estou com Mateus na cabeça. Marcos. Toda vez que falar Mateus é Marcos, tá? Você já sabe disso. Porque eu estou confundindo os dois, né? Verso 15. Diz o seguinte: Ele mostrará uma sala ampla no andar superior, mobiliada e pronta, presta atenção. Ele mostrará uma sala ampla no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Amém? Ou seja, era uma sala pronta. Primeira lição é: a mesa é preparada como um presente de honra. Ali está a hora, né? Mas é como um presente de honra. Ou seja, está tudo pronto para você. A mesa está posta. Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, nos diz: tendo provado, Jesus disse, como é a nossa cantata, o tema, tetelestai, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Presta atenção, irmãos, tudo já foi feito na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. A obra perfeita já foi feita, tudo está pronto. E hoje você é o convidado de honra a sentar-se à mesa, juntamente com a sua família da fé, para que nós possamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A mesa é um presente de honra. Poderia ter ficado só lá, como para nós olharmos para trás, sonhando em o dia que nós assentarmos juntamente com Ele à mesa, no grande dia. Mas a mesa é um presente de honra para nós, sempre olharmos para ela e entendermos que nós temos parte com o nosso Senhor. Temos parte com o nosso Senhor. Ele te ama. Quando eu olho para a mesa, eu entendo que Ele me ama. Perceba isso, meu irmão. Jesus te ama. Ele te ama. O Senhor te ama como filho dele. E quando eu olho para essa mesa, eu entendo esse amor, eu enxergo esse amor, porque ela me traz isso à memória, porque é um presente de honra. Ele morreu para que nós pudéssemos ser adotados como filho. Presta atenção, o unigênito
se tornou primogênito. E hoje nós somos adotados como filhos. Nós éramos estranhos. Irmãos, presta atenção. Ir para o inferno era o seu destino. E Deus seria justo fazendo isso. Mas Ele enviou o seu Filho, aquele que estava sentado à glória, que era o unigênito de Deus, veio à terra, se tornou o primogênito entre muitos, porque Deus enviou salvação a nós, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele te ama a ponto de entregar o seu Filho, por mim e por você. Portanto, você é convidado de honra dessa mesa hoje. Aceite este convite. Talvez você esteja aqui, ou você esteja em casa, e você nunca teve uma experiência com Jesus. Você vem para a igreja. A igreja não é nada mais, nada menos que o seu compromisso dominical das 10 ou das 6 horas, mas eu tenho que estar lá. Irmãos, é muito mais do que vir à igreja. Nós estamos aqui porque a família está junto, mas é tê-lo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Entender que tudo aquilo que foi feito foi por mim, porque Ele me ama. Não é que Ele te amava, Ele te ama, e Ele te amará. Feche seus olhos. Não acabei não, feche seus olhos. Você que está em casa também feche seus olhos. Talvez você esteja aqui, você já tem anos, mas você nunca declarou que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Eu quero convidar você nessa manhã a você declarar que Jesus é Senhor da sua vida. Eu quero que você ore no seu lugar aí onde você está. Não precisa levantar a mão, não precisa vir aqui na frente, eu quero que você ore, aqui e na sua casa. Fala assim, pensa aí dentro de você, vou falar aqui, você vai, se você quiser realmente aceitar Jesus nessa manhã, repita dentro de você: Senhor Jesus, nessa manhã eu te entrego a minha vida, te entrego o meu coração, te entrego tudo que sou, renuncio à velha vida, e declaro que inicio a nova vida que vem do Senhor, que eu possa viver todos os dias na sua presença, em nome de Jesus, amém. Olhe para mim. Talvez você nunca tenha feito essa oração. Se você fez essa oração, você que está em casa, como aconteceu na nossa reunião de oração, mande uma mensagem no WhatsApp, para nós orarmos por você, orarmos específico por você, porque você está à mesa, a mesa dos discípulos, a mesa que me remete ao que foi feito por mim e por você, amém. A segunda lição está no verso 16, verso 16, os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Preste atenção, a mesa é lugar de fé e promessa cumprida. Preste atenção, meu irmão, tudo o que Jesus promete, Ele cumpre, e quando eu olho para essa mesa, ela me lembra disso, tudo. A palavra de Deus lá no Velho Testamento tinha a promessa de que um Redentor seria enviado. E esse Redentor veio e nos preparou um lugar à mesa, juntamente dele, para que nós hoje pudéssemos ser família de Deus. E Ele ainda promete que sempre estaria conosco. Jesus está aqui nessa manhã, meu irmão. Ele está aqui. A mesa é lugar de nós nos lembrarmos de cada promessa que o Senhor nos fez. Quais são as promessas que o Senhor fez sobre a sua vida? Quais as promessas que o Senhor fez sobre a sua família? Eu tenho certeza que muitas promessas já foram cumpridas na sua vida.
E eu tenho plena convicção de que muitas promessas se cumprirão na sua vida e na sua família, porque fiel é aquele que prometeu. E nessa manhã eu estou olhando para a mesa que me remete à fé e às promessas que o Senhor fez sobre a minha vida. Amém? Verso 17 e 18, diz o seguinte: ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Terceiro lugar, a mesa é lugar de confrontação do pecado. Existem muitas pessoas que se sentem, muitas vezes, quando olham para a mesa, quando olham para a ceia, sentem-se acusadas. O Senhor não nos acusa. Quem acusa é o... Quem é? É o diabo que acusa. O Senhor nos confronta a nós mudarmos de vida. Então, chegou a mesa, o que Jesus falou? Estava com os 12 e disse o seguinte: um de vocês me trairá, certamente um de vocês me trairá. Ou seja, Jesus, ele não encobriu o erro. Jesus não cobriu o erro. Ele confrontou os 12. Ele não estava acusando. Ele só disse. Ele trouxe confronto. Ele mostrou que algo de errado existia ali. O que Jesus fez? Ele colocou luz. Falamos isso no acampamento de casais. Ele colocou luz naquela situação. Deus está colocando luz em situações da sua vida. A luz é verdade. Ele falou a verdade na mesa. Irmãos, o Senhor nos desafia nessa manhã de jamais encobrir erros, porque Ele não quer que nós permaneçamos no erro. Ele não quer que você permaneça no pecado. O que está errado na sua vida hoje? O que está errado na sua vida hoje? Como você se achega à mesa do Senhor hoje? O Senhor não está te acusando, Ele está te confrontando, porque Ele não quer que você permaneça no erro. Mentira, uma traição, talvez você seja uma pessoa muito crítica, e as suas críticas se tornem tão ácidas que você às vezes acaba contaminando as pessoas ao seu redor, dentro da sua casa. Como você chega à mesa? No que o Senhor te confronta? Você não está aqui para se sentir acusado pela mesa, porque o diabo usa isso para acusar, mas você está aqui para se arrepender, irmãos. Se arrepender, pedir perdão. Fala: Senhor, me perdoa, eu me arrependo disso, eu vou abandonar isso, porque eu vou me assentar à sua mesa hoje, e ela me traz à memória tudo que foi feito pela minha vida. Feche seus olhos no seu lugar, mais uma vez. Se algo vier ao seu coração agora, que precisa ser pedido perdão, faça isso agora, no seu lugar. Feche seus olhos. O que o Senhor coloca no seu coração que precisa ser pedido perdão? Senhor Todo-Poderoso, assim como o Senhor trouxe luz naquele momento, o Senhor trouxe luz aqui nessa manhã, sobre a vida de cada um dos seus filhos, sobre a vida, Senhor, pessoal de cada um deles. Pai, que os seus filhos possam enxergar o seu confronto, para que eles alcancem o teu perdão, meu Pai. Essa mesa simboliza perdão. Essa mesa simboliza oportunidade de mudança. Que os seus filhos possam nessa manhã receber essa luz vinda da sua parte,
e mudar a sua postura em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu não sei o que o Senhor trouxe ao seu coração. Não sei o que Ele trouxe ao seu coração. Mas que você possa se colocar diante dEle com sinceridade em nome de Jesus. Amém? Quarta lição. Verso 19 e o verso 20. Quarta lição. Verso 19 e o verso 20. A mesa é oportunidade de encontros e mudanças. Verso 19 e 20 diz o seguinte: eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Verso 20, afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. Amém? A mesa, você colocou alguma coisa diante do Senhor, mas a mesa também me transmite que é um local de oportunidade, de encontro e mudança. Cada vez que nós encontramos com Jesus, nós somos transformados. Jesus promove transformação. Quando eu me encontro com Jesus, Ele promove transformação na minha vida. Eu nunca mais vou ter problema? Vai ter problema. Quem é que tem problema? Levanta a mão. Que bom que não sou eu. Que já ia achar, né? Já ia me sentir aqui mal da desenha. Ele promove transformação, meus irmãos. Eu mudo a lente e começo a enxergar a vida de maneira diferente. Porém, Judas, o que Judas escolheu? Permanecer no erro, né, Deus? Judas escolheu permanecer no erro. Mas eu escolho ser transformado. O que você escolhe? Permanecer no erro ou escolhe ser transformado? A mesa, ela está aqui para te lembrar de que você pode mudar. Porque Jesus morreu para que nós pudéssemos viver a vida dele. Ele morreu a nossa morte e nos trouxe. Aí você cantou Hosana, e aí por aí vai. Amém. Quinto lugar, a mesa. A mesa é lugar de ministração, verso 21. Verso 21 diz: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. A mesa é lugar de ministração, irmãos. Jesus estava sempre ministrando. Jesus estava sempre ministrando as multidões, sempre ensinando. A mesa é o lugar onde nós nos assentamos com o nosso Senhor e nós ouvimos os ensinamentos dele. É o lugar onde nós nos assentamos e somos ministrados. A mesa é o lugar que nós nos assentamos e Ele nos diz como as coisas precisam ser, qual a direção que temos que tomar, o que temos que nos lembrar. A mesa é lugar de ministração, e a ministração e o ensinamento me traz o quê? Responsabilidade. Sabe o que você pediu perdão? Sabe o que você colocou diante de Deus aí? O Senhor te ministrou, e isso te traz responsabilidade, porque nós fomos ensinados. Deus confia em você, irmão, e Ele te ensinou, e Ele sabe que aquilo que você pediu perdão, que Ele te ensinou, que Ele te ministrou, que Ele te direcionou, que Ele te confrontou,
Ele sabe que você vai seguir por esse caminho. Portanto, a mesa nos traz responsabilidade, porque é local de ministração e ensinamento. Amém. Verso 22 diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, o que ele fez? Deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Sexta lição é que a mesa é lugar de ações de graças. Jesus tomou o pão, deu graças. A mesa é lugar de ação de graças. Irmãos, nós temos que expressar gratidão pela nossa salvação. Nós temos que expressar gratidão pelo perdão dos nossos pecados. Nós temos que expressar gratidão pelos nossos irmãos. Nós temos que expressar gratidão por tudo aquilo que Deus está fazendo nas nossas famílias. Nós temos que expressar gratidão dia após dia diante do Senhor. Ao invés de você reclamar da sua família, meu irmão, nessa manhã, dê graças a Deus por ela. A mesa é lugar de gratidão. A mesa é lugar onde eu expresso gratidão diante do Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado pela minha família. Você vai agradecer porque Ele tem promessa na sua família. Ele tem promessa, longe dos olhos, longe do coração. Então, quando eu olho para a mesa, eu me lembro que Ele tem promessa. Sabe o que eu faço? Eu agradeço. Eu agradeço. Sétima lição. Marcos 14, 23 e 24 nos diz: em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, e todos beberam, e disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu quero, juntamente com essa leitura, deixa marcada a página aí, deixa marcadinha, vai lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, deixa marcadinha aí, 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, que diz o seguinte, nós vamos ler o verso 26 e 28, depois você volta para Marcos de novo, tá? Diz o seguinte: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aí aqui diz no verso 28, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Vou ser muito objetivo aqui, irmãos, muito objetivo, muito. O pastor Carlos Alberto esteve aqui semana passada, ele falou muito sobre isso. Eu quero ser muito objetivo. Você precisa perdoar alguém? Você precisa perdoar alguém? Isso aqui é um pão, tá? Não é? Estavam querendo comer esse pão aqui de manhã, mas não dá para comer não, tá, irmãos? Queriam passar manteiga nele e um cafezinho com leite. Cai bem, né? Mas irmãos, você vai tomar isso na sua mão, você vai tomar isso na sua mão e você vai ingerir os dois. Isso simboliza a morte do Cordeiro, que veio em resgate de muitos, e esses muitos estamos nós incluídos nele. Ou seja, Ele nos... O que você merecia? O inferno. Mas Ele nos perdoou. Então por que você senta à mesa e você não perdoa? A mesa é lugar de perdão. E o verso 28, conversava com a Fabiana essa semana sobre esse verso 28, que diz: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Presta atenção, você não está aqui
para analisar. Ó, porque tá vendo? Fulano está aqui hoje. Não, irmão, isso aqui é para analisar você mesmo. Nós somos craques em analisar os outros. É verdade ou não é? Como eu sou bom nisso, irmão, você não tem noção. Mas eu aprendi, né, que eu sou culpado. Sempre, né, Fabiana? Sempre eu que sou culpado, não é? Olha lá, tá vendo? Ela não analisou ela concordou comigo. Nós somos craques em julgar o outro. Mas a mesa é lugar de perdão. Irmão, você está aqui para analisar você mesmo. Para quem você precisa pedir perdão? Para quem você precisa pedir perdão? Nessa manhã, decida perdoar. Procure a pessoa. Decida perdoar. 8ª lição, verso 25 e o verso 26 de Marcos 14. Oitava lição que a mesa nos dá é que a mesa é lugar de palavra profética. E o verso 25 e o verso 26 de Marcos 14 nos diz o seguinte: eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, existe uma promessa da volta do Senhor. E nós nos assentamos à mesa porque existe essa palavra profética sobre as nossas vidas. E essa palavra vai se cumprir. Então todas as vezes que eu me assento à mesa, eu estou declarando a volta do Senhor Jesus, que eu vou beber até Ele voltar, até o dia que eu me assentarei com Ele nas regiões celestiais. A mesa é lugar de palavra profética. A mesa, quando eu me assento, eu estou falando: Senhor, eu vou comer deste pão e beber deste cálice até o dia que o Senhor voltar, porque lá depois disso eu beberei e participarei da mesa juntamente com o Senhor, com toda a igreja. A mesa é lugar de palavra profética. Agostinho de Hipona escreveu o seguinte: não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os alimentos que tomamos, mas é Jesus Cristo que nos transforma nele quando participamos da Santa Ceia. O que acontece com o alimento quando você come ele? Transforma em você, ele é digerido. Pega somente o que é para benefício do corpo, o restante é expelido. Na ceia não é assim. A ceia não é assim. É Jesus Cristo que nos transforma dele. Sabe por quê? Porque ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. E se você está aqui nessa manhã, ou me acompanhando da sua casa, simboliza que nós somos os seus discípulos, que nos assentaremos à mesa posta diante de nós. E cada uma dessas lições que o Senhor traz a nós, são verdade nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa família, porque o nosso Redentor vive. Nós não nos assentaríamos nessa mesa se ele não houvesse ressuscitado, mas nós só nos assentamos porque ele está vivo. E porque ele está vivo, você pode fazer o quê? Crer, porque ele vive, temor. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos de quem? Meu Senhor que? Jesus Cristo está vivo. Erga uma forte salva de palmas a Ele, ao nosso Senhor que está vivo e presente aqui nessa manhã. Irmãos, a ceia é algo poderoso. Nós temos aqui, eu pedi até para colocar hoje, mas colocaram o joio no meio do trigo aqui, viu? Tem joio nesse trigo aqui. Olha, pronto.
Estraguei tudinho aqui, irmãos. Eu baguncei, desculpa. Você me perdoa? Tá perdoado. Deixa eu pegar essa aqui para não bagunçar aqui, tá, Simone? Nós enxergamos, falamos do pronto. Matéria-prima. A matéria-prima está aqui. O trigo, para se tornar... Você viu uma plantação de trigo? É verdinha. Sabia que a plantação de trigo é verdinha? O que acontece com ele? Ele morre. Ele morre e depois é feito o que com ele? Ele é colhido. O trigo morre, ele é colhido, e aí a semente, ela é o que? Moída. E com isso ela se torna o que? Sustento para a minha vida e para a sua vida. E foi isso que Jesus fez. Ele se entregou para a morte. Ele se deixou moer para se tornar o meu sustento e o seu sustento. Ele é o nosso sustento. Você não está abandonado, meu irmão. Você não está à deriva. Você não está à deriva. Aconteça o que acontecer na sua vida, né, Ivanilza, Emília, Zéia e Rose, Júnior, Maiara, que bom ver vocês aqui. Aconteça o que acontecer na sua vida, Ele é o seu sustento, porque Ele se entregou para a morte, Ele se deixou moer para se tornar o nosso sustento. A uva é colhida, é prensada. Tem um processo de tirar semente, mas ela é prensada. Ela é esmagada. Isaías 53:5 nos diz que foi esmagado, que ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Para que hoje eu e você pudéssemos ter vida. Não é só um ritual. Não é um ritual. É muito mais que um ritual. É a declaração na fé do nosso Senhor. É a declaração que Ele está vivo. É a declaração que eu amo. É a declaração que a minha vida é dEle. É a declaração que a minha família é dEle. É a declaração que existem promessas que já se cumpriram, que irão se cumprir, mas nenhuma delas foi esquecida. É a declaração de que Ele vai voltar. Irmãos, pode declarar guerra mundial, pode se levantar outro vírus mortal, mas o que eu tenho plena convicção na minha vida é que o meu Senhor vai voltar, e eu estarei com Ele, e nessa manhã eu me assento à mesa para declarar isso. No mundo tereis aflições, mas Ele venceu o mundo, para que eu e você pudéssemos vencê-lo hoje também. Por isso nós estamos aqui como igreja de Jesus Cristo. O doador da vida está aqui, meu irmão. Feche seus olhos, comece a adorar o doador da vida. Comece a adorar o doador da vida. Comece a adorar o doador da vida. Adore Ele. Comece a adorar.